Boa noite, está começando pela rede CNT de televisão, o Jogo do Poder, um espaço aberto para a discussão política. Nós aqui da CNT acreditamos que o debate, o contraditório, é sempre ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o objetivo, esse é o propósito do Jogo do Poder, que tem o prazer de receber hoje o deputado estadual Bernardo Rossi, presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa. Boa noite, Bernardo. Boa noite, Ricardo. Obrigado pela oportunidade. O prazer foi meu em recebê-lo aqui no Jogo do Poder. Conosco também, para participar dessa entrevista, a jornalista Geisa Rocha. Boa noite, Geisa. Boa noite, Ricardo. Boa noite, deputado. Boa noite. Deputado, como é que foi a sua experiência em sair de Petrópolis aos 32 anos, após presidir a Câmara de Vereadores de Petrópolis em 2 mandatos, presidir a mais importante comissão da Assembleia Legislativa, a Comissão de Constituição e Justiça? Foi uma experiência desafiante? Foi sim, Ricardo, foi um desafio, né? A Comissão de Constituição e Justiça, como você falou, é a comissão mais importante da Assembleia, foi presidida por muito tempo pelo Paulo Melo, depois um curto período pelo Rafael. E o Parlamento Fluminense é o parlamento que mais produz, né, em todo o Brasil, o Parlamento do Rio. Só que a bagagem que eu tive enquanto presidente da Câmara Municipal de Petrópolis me ajudou muito, né, me deu um embasamento, me deu base para exercer um bom mandato de presidente da CCJ. Temos diversos deputados lá, e aí eu cito o Átila Nunes, né, que tem 10 mandatos, que também teve uma atenção especial com a minha pessoa. Aí estamos aí fazendo um bom mandato. O decano dos deputados, né? Então, juntar aí essa minha garra, determinação com a experiência de deputados como o Átila, o Luiz Paulo, enfim, outros deputados, eu venho acertando aí na Comissão de Constituição e Justiça. Essa Comissão de Constituição e Justiça, deputado, ela, na realidade, ela é ponto de partida para qualquer projeto. Não entra e nem sai. Não entra e não sai nada se não tiver o aval constitucional da proposta. Obviamente que quando a comissão decide pelo caráter inconstitucional, desagrada aí a vários deputados e tal. Quer dizer, do ponto de vista da relação com os deputados, essa comissão ajudou ou atrapalhou o seu relacionamento com os demais colegas? Não, sempre ajuda, né? Sempre tem que ter um jeitinho, porque no mesmo momento que é uma casa constitucionalidade, inconstitucionalidade, ao mesmo tempo é uma casa política, né? Então, muitas das vezes, nós pegamos o projeto e levamos até o deputado, pedimos uma correção. O nosso próprio corpo técnico, que é muito bom, ajuda nesse trâmite para melhorar o projeto e dar pela constitucionalidade. Vamos falar então dos projetos principais. O que foi de relevante, de importante analisado ao longo do período em que o senhor ficou à frente da Comissão de Constituição e Justiça? O que o senhor pode aqui citar para a gente como deliberação mais importante da comissão e que certamente contribuirá para o legado de seu trabalho, a Assembleia e a política fluminense, em última instância? Eu vou aproveitar essa oportunidade e falar de um projeto meu, junto com o deputado Rafael Pisciani, que é a vacinação gratuita do vírus HPV. Para quem não sabe, o vírus HPV é o vírus que mais mata as mulheres em todo o Brasil, né, que causa o câncer do colo do útero. E através dessa lei já sancionada e aprovada né, pela Assembleia, sancionada pelo governador, nós estaremos vacinando gratuitamente, uma vacina muito cara, de 350 a 400 reais, são 3 doses, né, todo o estado do Rio de Janeiro. Então é o primeiro estado no Brasil sai na frente com essa vacina. Então eu consegui mostrar para o governador que é muito mais caro e doloroso o tratamento do câncer do colo do útero do que a vacinação, né? Então foi uma das leis assim minhas que eu mais tenho orgulho, né, de ser um jovem metropolitano e poder ter uma lei hoje que está sendo copiada pelo Maranhão, pelo Paraná, e o Congresso Nacional já está mencionando. O senhor tem muitos projetos na área de prevenção à saúde, que é uma função das cidades, na verdade. Qual é o diagnóstico que o senhor faz da saúde? Geisa, a saúde hoje em todo o Brasil é o calcanhar de Aquiles do Brasil, do estado do Rio de Janeiro e da minha cidade, de Petrópolis, né? Por isso eu tenho defendido projetos de prevenção. E projetos que parecem ser simples, mas a médio e longo prazo serão um investimento, uma economia na área da saúde. Um exemplo, o combate à obesidade infantil. Uma preocupação no combate à obesidade infantil
serão menos pessoas com problemas cardíacos, com problema de pressão, com diversos problemas. Conscientização da síndrome alcoólica fetal, combate ao hipotiroidismo, a lei do HPV. Então, diversas leis na prevenção, como alimentação diferenciada para as crianças diabéticas. Isso a médio e longo prazo é um investimento na área da saúde. Todo legislador tem que pensar nessa bandeira que é a prevenção. Deputado, voltando à Comissão de Constituição e Justiça, vamos falar de coisas polêmicas, coisas que realmente merecem discussão e debate. Há algum projeto polêmico, algo para ser aprovado ou já foi aprovado que mereça aqui a sua lembrança? Coisas bem polêmicas que a CCJ já deliberou ou vai deliberar? Nós tivemos diversos projetos polêmicos, mas eu quero aproveitar, porque está bem fresco esse projeto que eu vou falar agora, que foi pedido vistas desse projeto para melhor análise, que pedindo filmagens no período de 30 dias, ficar armazenado no período de 30 dias, as filmagens em todos os centros cirúrgicos do estado do Rio de Janeiro. Não seria apenas de parto? Não, de todas as cirurgias porque e mais. O parto é muito bem-vindo, as pessoas filmam, querem ter a imagem do nascimento do filho e tal, de todas mas as seria cirurgias, um acompanhamento de todo e qualquer procedimento cirúrgico. Todo e qualquer procedimento cirúrgico e mais. As pessoas poderão, via autorização, acompanhar via web essa filmagem. Isso não vai despertar uma certa polêmica com a classe médica, porque vai ficar mais facilmente detectável um erro médico a partir da filmagem. Por isso que eu digo que isso vai ser um dos projetos muito polêmicos. Eu tenho certeza que... A CCJ já teve algum tipo de audiência pública, ou já conversou com a classe médica, já iniciou esse debate público, não? Não, ele foi pedido vistas, esse projeto, há 2, 3 sessões, e estamos em análise. Né? E a partir do momento, levaremos para uma audiência pública ou convidaremos o Sindicato dos Médicos, ainda está sobre análise. Mas esse é um projeto que está fresco ali, que vai dar muita polêmica. Porque um erro médico vai ficar muito visível, né? E fica armazenado ainda, a obrigatoriedade dessa lei fica armazenado num período de 30 dias. Em relação ao custo disso? Esse projeto está sob análise ainda. Nós não podemos fazer nenhum projeto de lei que dá custas ao executivo estadual. Então, estamos analisando esse projeto justamente para isso. E todo e qualquer hospital, seja ele público ou privado, estaria submetido a essa obrigação? O projeto é tanto público quanto privado. Perfeito. Vai dar polêmica, não vai? Muito polêmica, não tenha dúvida que vai levantar polêmica. Inclusive, eu acho que de um lado, a população que vai aprovar, porque a população quer transparência no procedimento médico. Eu não sei se a classe médica também quer uma transparência nesse nível, entendeu? Óbvio que alguns vão querer, mas óbvio que outros não devem estar tão satisfeitos, porque o procedimento adotado por eles vai ficar ali visível para todos, e caso haja qualquer tipo de equívoco, o equívoco também ficará registrado. É isso aí. Promete? Promete. Deputado, o senhor é um deputado recordista de projetos, o senhor apresentou mais de 70 projetos na LERJ e tal. Qual é o resumo, qual é o grande balanço da sua produção legislativa? Ricardo, eu tenho sido um grande defensor das pessoas com necessidades especiais. Projetos, vou fazer um resumo, sinais sonoros, elevadores sonoros, cadeira de rodas com cesto para o portador fazer compras. Esse projeto, quando a gente fala bem rápido, parece um projeto simples, mas o portador ele poder sair da sua cadeira de rodas, ir para uma outra cadeira de rodas e fazer compras com tempo e ver o preço, com o tempo que for, sem precisar ter alguém carregando ele carregando o carrinho, é um bom projeto. Né? Um outro projeto é garantir o aluguel social para as pessoas que moram muito longe da rua e têm dificuldade motora. O que adianta ter o ônibus acessível, ter os telefones para deficientes auditivos, que é um pedido nosso, e essa pessoa não ter acessibilidade à rua? Então, garantir o aluguel social a essa pessoa que mora muito distante da rua para morar mais próximo da rua. De onde vem essa inspiração? Uma vez eu dei até uma entrevista para uma rádio e perguntou: Bernardo, você tem uma deficiência? Né? Só porque eu sou um defensor. E não. Eu fiz e todo mundo devia fazer, chama-se orientação e mobilidade, Ricardo. Eu saí de uma escola para deficientes visuais e fui vendado com uma bengala até um ponto de ônibus. E a partir daí, isso eu ainda era vereador, eu despertei para essa necessidade. E as pequenas dificuldades de uma faixa de pedestre, sem ter aquele piso, que são umas bolinhas para a pessoa que é deficiente visual, poder se guiar, um carro mal parado, um bueiro sem tampa, isso aí custa pouquíssimo aos cofres públicos, mas tem um custo muito grande
para a pessoa com necessidades especiais. Um outro projeto bacana que está tramitando, Ricardo, é um projeto até que eu copiei de uma associação de Petrópolis, que é a Prodeficiente. Chama-se Balcão de Empregos. Olha que projeto bacana. Sem ônus nenhum ao Estado, você aproveita as empresas que já têm que empregar pessoas por leis com deficiências e a pessoa com deficiência que quer trabalhar. Então o Balcão faz esse casamento. Ótimo. Né? Então a gente consegue facilitar a vida das pessoas através desses projetos de lei. Quando eu fui presidente da Câmara, eu vi que eu defendia projetos de acessibilidade. E a própria Câmara Municipal, por ser um prédio tombado, não tinha acessibilidade. E aí eu fui até a Infraero e comprei uma cadeira de rodas que sobe escada, porque ele não podia fazer rampas devido ao tombamento. Então essa cadeira, outros órgãos, como a Câmara em Petrópolis e outros municípios tombados, já estão adotando. Perfeito, perfeito. Vou fazer um rápido intervalo. O Jogo do Poder volta em 1 minuto, hoje entrevistando o deputado Bernardo Rossi. De volta com o Jogo do Poder, hoje participando, entrevistando o deputado Bernardo Rossi, presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa, e contando com a participação da jornalista Geisa Rocha. Deputado, é voz comum, há uma máxima que, na realidade, que vem no sentido de reforçar a crítica que se faz à classe política, de que os políticos, em geral, via de regra, estão muito apartados, distanciados das reais questões de interesse da população. É como se os políticos vivessem num mundo à parte, discutindo coisas que não dizem respeito ao dia a dia, e, na realidade, a população sofre com coisas elementares, falta de hospital, enfim, até mesmo a questão de saúde, de alimentação, falta comida, enfim, vive problemas assim tão elementares, e os políticos, de certa maneira, estariam preocupados com questões muito distantes desse básico, desse elementar que aflige a população. Quer dizer, a Assembleia, na sua avaliação, tem um comportamento diferente, a Assembleia Legislativa, ela tem uma produção legislativa que, na realidade, comprova que a Assembleia tem um interesse real, está voltada às questões centrais da população do Rio? Ricardo, tem sim. Como eu havia falado ainda no início, principalmente o Parlamento Fluminense, o parlamento. Não, estou falando em quantidade de produção, não. Estou falando dos temas, de da qualidade dos temas produzidos. Tem sim. Você vê os debates na Assembleia, são debates acalorados, né? Nós temos diversos projetos em todas as áreas, não só por quantidade, mas a qualidade dos projetos. Eu sou como você falou, campeão de projeto, mas não só de números. Eu sei. De qualidade de projetos. Eu sei. E nós vemos assim, qualquer problema que acontece no estado do Rio de Janeiro, as pessoas vão para a porta da onde? Da Assembleia. É o grande fórum de discussão. É o grande fórum de discussão. Tribuna em que se discute as questões do Rio. E aí eu queria parabenizar o presidente Paulo Melo, que vem exercendo um excelente mandato, ouvindo todas as classes. Nós tivemos essa última questão dos bombeiros. A Assembleia se colocou à frente. A Assembleia abriu suas portas. Os policiais, a mesma coisa. Em todas as bandeiras, a Assembleia sempre esteve aberta. E em todas, agora tivemos dos autistas também, derrubamos um veto do governo do Estado. Então a Assembleia está sim sensível a todas essas causas e os amplos debates são ali na porta e dentro do plenário. Então eu quero parabenizar o Parlamento Fluminense. E na relação dos deputados jovens, o senhor faz parte desse grupo, com os deputados mais experientes. Não pode falar, bem. Saiu até uma matéria. E aí até implicaram, né? Só complementando o que ela falou, há não só no Parlamento Fluminense, mas que em Brasília e tal, um traço meio conservador dos chamados deputados experientes, que tendem, digamos, a se fechar a renovação, se fechar a projetos um pouco mais ousados, como esses que o senhor já apresentou na Assembleia. Não há uma dificuldade por conta disso, ou seja, os jovens querendo renovar a prática política, querendo alterar, digamos, a maneira como se faz política, e os mais experientes, digamos assim, conservadores, presos àqueles modelos de prática política absolutamente ultrapassados. Ricardo, Geis, eu encontrei uma coisa diferente na Assembleia, de verdade. Né? Eu fui muito bem recebido pelos deputados mais antigos. Eu fui eleito pela Comissão de Constituição, para a Comissão de Constituição e Justiça pelos deputados mais antigos. Né? Então, essa parceria da experiência,
junto com a nossa garra e determinação, foi um casamento que deu certo. Até saiu uma matéria num jornal de grande circulação, Geisa, que eu até implico que eu não gostei, não. Os meus amigos implicaram comigo. O início da matéria é assim, hoje é menudos. Os mais novos não entenderam a piada. É verdade, né? Os menudos não são tão novos assim. Eu tenho diversos parceiros lá, jovens, Bolsonaro, o Tutuca, o Rafael Pisciani, o André, e essa parceria da juventude, essa união tem dado bons frutos ao parlamento, mas sempre ouvindo as pessoas que têm mais experiência. E uma outra questão que eu queria botar era a mulher no parlamento também. Eu fui presidente de uma Câmara, na história da minha cidade, só tivemos 3 vereadoras em toda a história, né? Um número muito pequeno. E eu fui presidente da Câmara só com homens, ali, só vereadores homens. E hoje eu encontro na Assembleia um número muito grande de mulheres. E assim, os mais antigos, com a juventude. Mas ainda é pequena, e com as mulheres, de certa maneira, a participação da mulher na política do Rio. Eu estava lendo até um livro do Jair Nicolau sobre a participação das mulheres na política no mundo, e ele mostrando, ficando aqui por perto, a comparação com a Argentina, onde a participação é muito mais efetiva, é muito mais expressiva. É verdade. O percentual de mulheres na política, no parlamento, é muito maior que no Brasil. No Brasil, apesar de estar avançando, se você pegar em números absolutos, é muito pequeno, o percentual ainda é pequeno em números relativos. No Rio, nem tanto. Sim. No Rio, nem tanto. E o que é interessante, Ricardo, é que o toque feminino, a organização da mulher também ajuda nessa mescla de deputados mais antigos, deputados jovens e a mulher, torna um parlamento mais flexível, um parlamento que tem produzido muito e leis importantes. Nessa questão da ação, a gente está aí às vésperas da Copa, das Olimpíadas, e precisamos de um parlamento que funcione a tempo e a hora, para fazer várias modificações. Como, na opinião do senhor, está essa preparação, está esse olhar para esses mega eventos que vão acontecer? Nós temos também a JMJ, né, que é a Jornada Mundial da Juventude, que vão trazer milhares de jovens para o Rio de Janeiro, e todos os arredores do estado do Rio já estão se organizando também. Essa é uma preocupação, Geisa. O parlamento vem trabalhando, vem fiscalizando, vem cobrando, e o Brasil pode ter certeza, o Rio de Janeiro vai chegar no prazo certo, vai resolver, vai fazer. Eu não tenho dúvidas disso, até porque o Rio nunca passou e não quer passar vergonha em relação a isso. O senhor está acompanhando aí as obras que o governo do Estado tem feito para a reforma do Maracanã e também todos os equipamentos para as Olimpíadas? E o senhor acha que o atraso que a imprensa aponta não é, digamos, merecedor de uma certa apreensão? Eu acho que é merecedor porque cobra, porque deixa a autoridade mais ainda enérgica para resolver o problema. Sim. Mas na Assembleia tem, Ricardo e Geisa, tem uma outra frente parlamentar muito interessante, o qual eu faço parte, que é o legado. Né? Não é só um momento. Essa é a grande questão. Além das obras, da infraestrutura, você tem todo um legado que pode ficar para a cidade, para o Estado, que é mais importante até do que... Então, a Assembleia saiu na frente com essa frente parlamentar, que é o legado, né? Que é onde estamos analisando o que vai ficar. Né? Não só para a cidade do Rio de Janeiro, mas para todo o Estado. Um exemplo, eu sou de Petrópolis. Eu queria saber sobre isso. Como Petrópolis, como outros municípios, Teresópolis, Petrópolis, Cabo Frio, então municípios que têm um atrativo turístico, podem tirar partido desses eventos importantes que vão ocorrer no Rio, fundamentalmente a Copa do Mundo, que teremos jogos aqui, o encerramento, e também a Olimpíada. Muito grande. Desde a divulgação, né, como uma cidade pré-olímpica, uma cidade que vai sediar, ou de aclimatação, né, nesse processo, como o legado também, porque todo o estádio que vai ser reformado, os aparelhos que as delegações levarem para a cidade, ficam na cidade. Você pode ter, e a divulgação turística, um centro de treinamento. Para atletas na Serra. Claro. E o que é interessante, a Serra é perfeito para esse aclimatamento. Exato. Petrópolis está no roteiro? Eu trago uma boa notícia aqui nesse programa. Petrópolis tinha ficado de fora, infelizmente, por falta de projeto. Olha que absurdo, gente. Petrópolis, uma cidade de grande relevância para todo o estado e para o Brasil, tinha ficado de fora, mas nós conseguimos reincluí-la
e tinha que ficar de fora por falta de projetos. Mas como foi reincluído, é de se supor que agora existem projetos. Quais são os projetos? Hoje os projetos principais são pegar os aparelhos, equipamentos e a reforma. Isso eu tenho feito com o Comitê Olímpico, com o governo do Estado. E essa informação que circulou, que Petrópolis fez do ex-presidente da CBF, da FIFA, João Avelange, o seu embaixador junto à FIFA, na realidade, ele, ocupando esse cargo honorífico, vai ter que tipo de missão, que tipo de tarefa? Ele no bom sentido, ele quer vender Petrópolis, né? Quer apresentar Petrópolis. Sim. E ele é um bom nome para fazer isso, Verdade. até porque conhece o mundo todo, né? Quase todas as cidades do mundo. E o que é interessante é que é fácil apresentar Petrópolis. Quando a gente fala de Petrópolis, né? Quando eu falei com o Dr. João Avelange, ele ficou apaixonado. Eu gosto de Petrópolis, tenho história com Petrópolis. Então, Petrópolis tem a ver com a história do Brasil, tem a ver com a história do Brasil. É fácil, a assimilação é rápida. Eu vou fazer um rápido intervalo, o Jogo do Poder volta em 1 minuto, hoje entrevistando o deputado Bernardo Rossi. De volta com o Jogo do Poder, hoje recebendo o deputado Bernardo Rossi e com a participação da jornalista Geisa Rocha. Deputado, logo após a tragédia, logo após das chuvas de 2010, houve, na verdade, um projeto, a Assembleia aprovou um projeto reduzindo o ICMS para novas empresas em Petrópolis, para 2%, naquela região toda, Petrópolis, na Serra de maneira geral, Petrópolis, Teresópolis, reduzindo para 2% a cobrança do ICMS para atrair novos investimentos, facilitar a vida dos empresários que estavam tendo prejuízos por conta, enfim, da tragédia. De lá para cá, o que mudou em Petrópolis, na verdade? A cidade está recuperada, a cidade foi recuperada no seu todo, na questão habitacional, na questão da infraestrutura, enfim, qual é a radiografia que o senhor faz hoje da tragédia? Hoje ela faz parte da história ou os seus rastros ainda continuam no dia a dia da população? Ricardo, eu quero aproveitar o seu programa, que é um programa aberto, de grande audiência, para dizer o seguinte: visitem Petrópolis. Petrópolis continua linda. Essa última grande chuva foi direcionada numa área só de Itaipava, chamada Vale do Cuiabá. Então, dizer que Petrópolis, uma semana depois, os seus arredores, Itaipava, Pedro do Rio, Centro Histórico, estava perfeito. Agora, em relação ao Vale do Cuiabá, né, que é centralizado, que não atrapalha em nada o turismo. Tancamana, naquela região ali. Aquela região. A pousada parece que desapareceu. A pousada fechou e não vai mais funcionar. Agora, naquela região ainda está muito moroso, sim, Ricardo. Todo o trabalho, toda a recuperação, isso é uma coisa que eu tenho batido muito nessa tecla. Mas o que é importante lembrar é que essa não foi a primeira e nem será a última catástrofe em Petrópolis e na região serrana. Pois é, essa é uma questão. Eu me lembro que desde a época que Paulo Ratz era prefeito de Petrópolis, se falava em tragédias e se tinha notícias envolvendo. Eu me lembro uma vez, eu trabalhando no Globo, fui cobrir, repórter, fui cobrir uma tragédia em Petrópolis e na época Paulo Ratz era prefeito. Olha quanto tempo faz isso. Então, quer dizer, essa é uma história recorrente, quer dizer, a todo momento passa-se aí um interregno de 4, 5 anos, tem uma nova tragédia em Petrópolis. O que tem que ser feito para isso ter fim, deputados? Primeiro, Ricardo, dizer que Petrópolis nunca teve um plano habitacional. Eu tenho um projeto de lei já aprovado na Assembleia que todos os municípios da região serrana entreguem um mapeamento geológico, geotécnico, urbanístico ao governo do Estado. Então, tem diversas ações para isso. Agora, a ação principal é fazer o que a cidade do Rio de Janeiro fez, e eu já estou em conversa com a IBM, que é criar um centro de operação às chuvas. Com esse centro de operação às chuvas, em parceria com a IBM, nós poderemos prever até 2 dias aonde cairá a grande chuva, chamada nuvem cúmulos limbos, né? Que foi o que aconteceu no Vale do Cuiabá, que foi aquela chuva que caiu entre o Vale do Cuiabá, São José do Rio Preto e Teresópolis. Então, através desse centro de operações, de prevenções às chuvas, 2 dias antes vai chover na região sul de Petrópolis. Vamos botar as sirenes em alerta, vamos colocar a Secretaria de Defesa Civil, Secretaria de Saúde, vamos desobstruir os bueiros. Então vamos botar todo o aparato lá para que o impacto seja o menos negativo.
possível. E o que fazer com quem já está morando numa área de risco? Porque a gente sabe que o maior problema disso são as mortes que acontecem por conta dessas ocupações. Geisa, você tocou nesse ponto, que é um ponto muito importante para Petrópolis, e que eu venho defendendo. Construir habitações é enxugar gelo, porque depois não é só construir habitações. Então é importante o mapeamento, como você vai começar a monitorar e fiscalizar as ocupações irregulares e não deixar crescer mais, se você não tem um monitoramento. Então, o primeiro passo, esse mapeamento, fiscalização e monitoramento. E o segundo passo, Ricardo, é manter o que já existe. É muito mais fácil, porque muitas casas se tornaram de risco por falta de manutenção. Eu tenho um projeto que eu já entrei na Assembleia e quero entrar no município também, chamado Morar Bem, que é manter... além da construção das casas, é manter o que já existe. É muito mais barato você fazer um muro de contenção, você tirar uma casa que ficou em risco por falta de manutenção e com uma pequena manutenção você melhorar essa casa do que construir 1000 casas. Entendeu? Então é cuidado. Então, primeiro, plano habitacional, centro de operações, manutenção das casas que já existem, mapeamento e fiscalização. E aí você começa a cuidar. Essa seria a agenda ambiental para Petrópolis? Para Petrópolis. Você sabe o número de crescimento desordenado em Petrópolis, qual que é? Muita ocupação irregular, né? São, de 2000 até hoje, foram mais de 3.000% que subiu, mas aí não só em Petrópolis, em toda a região serrana. Então, se a região serrana não se preocupar com isso, a curto, médio e longo prazo, os números de catástrofes e de mortes só irão aumentar. Agora, isso gera também, esse adensamento populacional ali, uma imobilidade, né? Está começando a ficar difícil andar na região serrana. É verdade. Trânsito também congestionado, dificuldade de deslocamento. Enorme. A última grande ação do transporte, você citou o Paulo Ratz, então vou citar mais uma vez aqui, em Petrópolis, em relação ao trânsito, foi Paulo Ratz, que foi a duplicação da Barão e a duplicação do Bingen. Você conhece aquela área. Depois disso, nada mudou em Petrópolis. Então, essas regiões, como Friburgo, Teresópolis e Petrópolis, tem que pensar em grandes obras. Eu vou falar um pouco de Petrópolis. Duplicação da Bingen Quitandinha, duplicação da Washington Luiz, duplicação do Hermogênio Silva. Você que conhece, é frequentador de Itaipava, aquele trevo de Itaipava, você perde ali meia hora. No horário de rosto, 5 da tarde, ninguém passa. 40 minutos. O trânsito em direção a Petrópolis, ali congestiona todo o trevo. E é uma solução muito simples. Eu falo hoje já, nós temos ali a Rua Tereza. Quem não conhece a nossa Rua Tereza, né? E no coração da Rua Tereza nós temos uma fábrica abandonada, que é a Fábrica Dona Isabel. Então, pegar aquela fábrica, criar um centro de atendimento ao turista, um centro da moda, e estacionamentos, e aí voltando à mobilidade urbana. Dali sair VLTs, que são veículos de leve sobre trilhos, para o centro histórico. Podem perguntar, é um projeto futurista? Não é não, Ricardo. Sabe por quê? Porque Petrópolis já teve os bondes. Né? Petrópolis já teve trem. Então, claro que recuperar toda a malha ferroviária é uma demagogia falar aqui, mas em alguns pontos, VLTs e monotrilhos, é uma solução para Petrópolis. Nós temos diversas cidades da Europa, Cascais em Portugal, cidades da Alemanha, que têm a mesma característica histórica, cultural, de tombamento, mas que têm a mobilidade. Então é muito interessante isso. Qual é a sua avaliação, quer dizer assim, dos problemas de Petrópolis, além desses, quer dizer, dando uma passada por todas as questões estratégicas? Saúde, educação, que tipo de avaliação você faz ponto a ponto da situação atual de Petrópolis? Uma parte que hoje as pessoas da região serrana em si vêm reclamando muito é a geração de emprego. Geração de emprego. É a geração de emprego. Quer dizer, o petropolitano acaba tendo que vir trabalhar no Rio, é isso? No Rio... ou na Baixada. Ou na Baixada. E muitas das vezes agora tem em Três Rios. O prefeito lá, um jovem prefeito, Vinícius Fará, que transformou Três Rios em menos de 3 anos. Há novos investimentos. O fato de Petrópolis ter a marca do turismo, de certa maneira, não faz com que haja um certo isolamento só nessa atividade econômica, ou seja, na hora de se fazer um novo investimento, na hora de se destinar
um novo investimento, uma indústria, uma nova empresa, não se tem Petrópolis como destino preferencial, já que até há uma assim, não, Petrópolis não, porque uma empresa lá pode trazer algum tipo de dano, enfim, é uma cidade com várias limitações do ponto de vista urbanístico, uma cidade histórica, ou seja, acaba a cidade ficando restrita à atividade turística. Ricardo, nem turística e nem empresarial. Esse que é o problema. Petrópolis não está sabendo aproveitar o potencial que é o dela. Eu costumo dizer que Petrópolis tem uma grande empresa que é lucrativa, que não é poluente e gera muito emprego, que é o turismo. Mas está sendo pouquíssimo explorada. Petrópolis já tem o mais difícil, que são suas belezas naturais, sua beleza histórica. Mas também teve uma discussão também, tem uma discussão em Petrópolis da questão da inovação, né? Aquele projeto Petrópolis Tecnópolis. Petrópolis Tecnópolis. Como então, é que tá? Petrópolis pode sim levar muitas empresas que não são poluentes, que são empresas de tecnologia. Exatamente, um centro tecnológico de última geração. Diversas pessoas querem se aproximar de Petrópolis para montar empresas não poluentes. Empresas de defesa, empresas de tecnologia. Lá, inclusive. Pode ser muito mais. Um exemplo, eu e o deputado Marcos Vinícius conseguimos a redução do ICMS no distrito da Posse, para que lá seja um polo industrial. Mas até hoje não levaram nenhuma empresa. Por quê? Porque não criaram infraestrutura. Como vai se levar uma empresa de tecnologia para um lugar que tem problema com a concessionária ampla, que tem problema de internet, né, que não tem infraestrutura para ser um polo industrial? Então o que está faltando é isso. Petrópolis, todo mundo quer estar perto de Petrópolis. A distância hoje, o tempo hoje de Petrópolis ao centro do Rio, muitas das vezes é mais rápido do que a Barra ao centro do Rio. Tem muitas pessoas indo morar em Petrópolis. E vindo trabalhar no Rio todo dia. Isso já acontece há um tempo. Então, a rodoviária de Petrópolis, inclusive, fica cheia de carros. Fica cheia de carros, é isso aí. As pessoas vêm de ônibus e pegam os seus carros. Eu queria aproveitar até para falar sobre a Concer. É uma concessionária que vem lesando o turista, o usuário e o povo petropolitano. Eu vou falar sobre isso no próximo bloco. O Jogo do Poder volta em 1 minuto, hoje recebendo o deputado Bernardo Rossi. Estamos de volta com o Jogo do Poder, hoje recebendo o deputado Bernardo Rossi, presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia, e contando com a participação da jornalista Geisa Rocha. Deputado, Petrópolis é uma cidade fundamentalmente turística. Quer dizer, qual seria o grande projeto para o turismo de Petrópolis? É sabido que Petrópolis não explora toda a sua potencialidade. Há muito que se fazer no campo do turismo em Petrópolis. Mas, quer dizer, qual seria, digamos, as linhas centrais de um projeto para a recuperação do turismo na cidade? O primeiro passo, Ricardo, é a divulgação de Petrópolis, não só no estado, mas em Minas e São Paulo. Até porque Minas e São Paulo frequentavam muito Petrópolis e depois das chuvas ainda acha que a zona sul do Rio, o Carioca, já voltou a frequentar Petrópolis, que sabe que a catástrofe foi centralizada num local só. Sim. E já está resolvido o problema há muito tempo. Sim. Então, quero até aproveitar o seu programa para falar para os mineiros, para os paulistas, que visitem Petrópolis, né, que já está recuperada há muito tempo, continua linda e belíssima. Então, divulgar Petrópolis também, como eu consegui agora com a Secretaria de Turismo, através do Casa Rio, que está em Londres, divulgar Petrópolis fora do Brasil. É muito importante isso. É atração de turismo internacional. Quem não quer conhecer uma Petrópolis, uma cidade que é uma única cidade imperial das Américas, que tem o turismo rural, o turismo gastronômico, o turismo de aventuras, e se Deus quiser nós vamos conseguir agora colocar um centro de convenções para a cidade ficar cheia. Essa é uma questão fundamental. Para você promover eventos de importância nacional e internacional, tem que ter um centro de convenções. Congressos de médicos, congressos de todas as áreas, que isso leva dinheiro para a cidade. E é um absurdo Petrópolis não ter um centro de convenções. Então, qual é um grande projeto? Onde está esse projeto do centro de convenções? Eu já incluí no ProDetour 2 e o secretário Ronald Ázaro disse que está a todo vapor para incluir Petrópolis e para que saia o mais rápido possível. O que Gramado fez, né, e o que cidades de São Paulo, Jordão, como Campos do Jordão... Petrópolis poderia ser Campos do Jordão do Rio, no entanto não é. Pelo contrário. Agora no mês que estamos agora no lotado, inverno, Campos do Jordão está intransitável. E que tem bem menos a oferecer do que Petrópolis. Mas o que eles têm? Eles têm uma agenda, eles têm divulgação,
eles estão organizados e preparados para o turismo. E é isso que eu quero fazer lá, usar toda a minha garra, determinação, né? Eu já tenho usado muito a Assembleia para organizar Petrópolis e aproveitar esses potenciais. Tem pessoas que passam um dia só em Petrópolis, outros um final de semana. Mas se você ficar 15 a 20 dias em Petrópolis, você tem o que fazer, né? Você tem diversos roteiros. Temos agora, dia 28, o início da Bauerfest, né, que é a festa do colono alemão, que vale a pena. Conseguimos agora com a Ambev e com o governo do estado reabrir a Fábrica Boêmia. Quero te convidar, será um prazer. Você, cara, por uma visita guiada na Boêmia. Ah, que ótimo. A Boêmia está linda. Mas você vai lá dentro, está de primeiro mundo. Isso foi uma pena quando saiu de lá, né? Porque a origem da cerveja. A primeira lá, da cerveja. Exatamente. E todo mundo tinha um carinho pela cerveja por conta de estar instalada em Petrópolis, de ter águas cristalinas no seu fabrico. E depois ela se tornou uma cerveja qualquer e passou a ser fabricada no Brasil todo e perdeu essa marca, essa característica que fazia dela um produto de Petrópolis. É verdade. Agora voltou. Eu queria também aproveitar esses mega eventos. A gente tem a Rio Mais 20, o pessoal podia estar subindo a serra. Exatamente, isso. Geisa, o Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro está vivendo uma onda muito boa. Eles construíram um momento muito bom, né? Como você falou dos mega eventos, né? O Rio hoje está na moda. Exato. Ele construiu, ele chegou à moda. E Petrópolis está a 40 minutos o do Rio de Janeiro. O governo Sérgio Cabral, em consonância com Eduardo Paes e também com o governo federal, essa junção de forças realmente produziu uma transformação. Transformou o Rio de Janeiro. E eu quero incluir Petrópolis nessa transformação, que pegue essa onda, entendeu? Porque, como a gente estava falando aqui, é fácil apresentar a nossa cidade, né? É fácil você falar de Petrópolis. Que diagnóstico você faz, eu vou pedir aqui, como seja franco, da atual administração municipal de Petrópolis? O Ricardo vive um dos piores momentos que já viveu Petrópolis. Por quê? Por falta de gestão. A gente vê um ex-prefeito que já não vivia um momento muito bom, e eu vou exemplificar a área da saúde. E tinha uma secretária. E o atual prefeito, um prefeito de oposição, que tinha tudo para transformar Petrópolis, me contrata a mesma secretária de saúde, né? Então, assim, o modelo de gestão de Petrópolis continua o mesmo, né? O que Petrópolis precisa é um choque de gestão. O mais difícil ela já tem, que são as suas belezas, né? Agora, o próximo prefeito de Petrópolis, ele tem que pensar, sim, em desenvolvimento econômico, em mobilidade urbana, na saúde, né, em geração de emprego e principalmente no turismo, como eu vim falando aqui. Petrópolis pode ser a Campos do Jordão do Rio de Janeiro, pode ser a Gramados de Porto Alegre, né, do Rio de Janeiro. Pode não, vai ser. Mas tem que facilitar o acesso, né? Tem que facilitar os acessos. E até no último... Falar em rodovia, nós vamos falar do pedágio. É uma briga ali em relação ao pedágio, porque a volta e meia há aumentos no preço do pedágio pela Concer, e me parece que o senhor liderou um movimento contra esses aumentos, inclusive articulado com deputados de Minas Gerais, não é isso? Isso, eu estou à frente dessa batalha, né, que é uma batalha árdua, não é fácil, mas que vem lesando o usuário petropolitano, né, e todo o usuário de toda a Concer. Por quê? Uma cidade se faz através dos seus acessos. E se o acesso a Petrópolis é ruim, isso atrapalha a cidade. Quem não quer sair do Rio de Janeiro e ir direto para Petrópolis sem pegar trânsito, mas quando encontra uma carreta tombada lá, que demora 3, 4 horas, então isso espanta o turista. Então, primeiro eu tive uma grande ação com o secretário de Transporte, Júlio Lopes, que já está quase em vigor, a campanha já está pronta, que é limitar o horário e os dias de subidas de bitrens e caminhões cegonhas na subida da serra. Quem sobe a serra sabe o que é encontrar uma carreta bitrem tombada ou uma cegonha daquelas nas curvas, né? E eu venho brigando por quê? Mas essa limitação, isso vai ser feito quando, na realidade? Como é que vai acontecer esse trânsito de carretas? Vai mudar a partir de quando? Vai mudar de que forma? Nós estamos esperando o presidente da NTT, que caiu e até hoje não colocaram um nome na NTT, que é quem pode... A Agência Nacional de Transporte Terrestre, que pode regular isso. Perfeito. Então, estamos aguardando esse momento. Mas a minha briga maior é a seguinte: desde 96, que é quando essa concessionária assumiu a BR-040, ela tinha um compromisso de 2011 ter pronta uma nova subida da serra. E até hoje não fizeram essa nova subida da serra e nem fazem as melhorias
que teriam que fazer na nova subida da serra. Mas essa exigência não está em contrato, quer dizer, ou seja, por conta de isso não é uma contrapartida contratual? É uma contrapartida contratual. Mas o que eles querem agora Então pode ser denunciado ao Ministério Público? Já fizemos, já denunciei ao Ministério Público Federal, já denunciei ao Ministério Público Estadual, o Tribunal de Contas da União e a Justiça Federal. Assim, a coisa mais gritante nisso, Ricardo, que até hoje não fizeram essa subida da serra e agora, para fazer a nova subida, eles querem ou prorrogar o contrato por mais 20 anos, ou que eles tenham o restante do dinheiro, que são quase 500 milhões do governo federal, para fazer a nova subida da serra ou o aumento do pedágio. E isso eu não vou deixar. Uma situação absurda. Deputado, infelizmente nosso tempo se esgotou. Não. Foi um prazer. Obrigado pela oportunidade. Sucesso em Petrópolis. Geis, obrigado pela participação. E obrigado principalmente a você que nos acompanhou até agora pela rede CNT de televisão. O Jogo do Poder volta no próximo domingo, às 11 da noite. Muito obrigado pela audiência e até lá.